Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite também você que está em casa, que vai estar ouvindo essa mensagem, né? Depois pelo YouTube. Louvado seja o Senhor pela palavra do Senhor. Pelo falar de Deus. Quem ama falar de Deus, diz amém. Amém. Graças ao Senhor que o Senhor quer falar conosco, né? E graças ao Senhor que nós chegamos, né? Mais uma mensagem desse volume do Alimento Diário, né? Que eu queria apresentar para os irmãos aqui. Que tem como tema desse semestre, né? O Evangelho de João. Palavra, vida e edificação. Vamos falar de novo? Vida e edificação. E o alimento, e o tema dessa semana é a cura pela palavra. Vamos ler junto ali o tema dessa semana? A cura pela palavra. Aleluia! E também esse é o título. Esse é o título do Alimento Diário, né, irmãos? Amém? Obrigado, Tenha. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa semana o Senhor falou muito conosco, né? Como tem falado, na verdade, todas as semanas, né? E nós chegamos à mensagem 3, né, desse Alimento Diário. E só para situar os irmãos aqui, a mensagem anterior, que é a 2, né, fala desse Alimento Diário. Que essa mensagem é a mensagem 19, né, dessa semana. Mas a semana passada teve como título Fazer a vontade de Deus e realizar sua obra. Fazer a vontade de Deus e realizar sua obra. Então, louvado seja o Senhor que Deus tem uma vontade, irmão. Qual que é a vontade de Deus? É que Cristo encabece todas as coisas. Então, essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, para isso que o Senhor, né, tem nos falado e tem nos dado tantas palavras. Porque o desejo do Senhor é estabelecer o seu reino nessa terra, irmãos. Nós sabemos que hoje nós temos a igreja como a realidade do reino, não é? Mas o Senhor quer introduzir o reino de uma maneira total nessa terra. Louvado seja o Senhor. Então, essa semana, né, que tem como esse título, né, a cura pela palavra, nós vimos a importância da palavra, né, irmãos? Eu queria chamar os irmãos para nós lermos aqui, João 4, 39 e 40. Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, a quem achou e diz amém? João 4, 39 e 40, amém? Senhor Jesus, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, este me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Amém. Senhor Jesus, vamos ler o 40 de novo? Vindo, pois, ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui nós vimos, né, sobre a mulher samaritana, que, na verdade, nós vimos, né, dentro da mensagem, que o irmão falou conosco que era um povo misto, né, que os judeus não consideravam como um povo judeu, porque eles eram um povo misto, né. Mas, irmãos, graças ao Senhor que aqui nós vemos um exemplo, né, que o Senhor ali, ele não olhou essa questão e ele foi passou ali para Samaria. E ele salvou essa mulher, podemos dizer assim. Irmãos, então aqui, esse versículo aqui que nós lemos, ele fala assim, o 39, né? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Irmão, não foi só a mulher samaritana, não. Foi muitos! Então aí continua, né? Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito.
Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos o testemunho dela. Nós sabíamos ali que ela não era uma pessoa, antes ali, que não tinha um viver adequado. Mas o Senhor, irmãos, foi até ela. Irmãos, isso precisa ser o nosso coração. Quem de nós é adequado, né? Quem de nós era adequado, podemos dizer assim também. Mas o Senhor foi até nós. O Senhor foi até você. Graças ao Senhor que o Senhor usou alguém, né, irmãos? Por isso que hoje a importância da pregação do Evangelho, de nós sairmos. Nós cantamos esse hino, né? A rua é a cura. É a cura para as pessoas, mas é a cura para nós também. Né? Então, assim, isso mostra que esse é o desejo do Senhor, que nós preguemos o Evangelho, irmão. Não importa a condição. Não importa como a pessoa esteja. Desde que ela receba o Evangelho. E ela creia no Senhor, há esperança, irmãos. Graças ao Senhor. Eu queria ler aqui só para voltar um pouco aqui, no Alimento Diário, na página 41, no primeiro parágrafo, queria ler para os irmãos aqui, amém? Fala assim, quem tiver o Alimento Diário aí, quiser acompanhar, amém? Fala assim, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, falava o que sabia e testificava o que havia visto. Por isso, seu testemunho tinha tanto poder, conforme lemos no Evangelho de João. Aí vem o versículo, né? Em verdade vos digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. O poder da palavra não advém de ensinamentos, mas principalmente do testemunho daquele que tem, do testemunho daquilo que a palavra tem operado. Por isso, é essencial termos experiências vivas com a palavra. Vamos ler de novo essa frase? Por isso, é essencial termos experiências vivas com a palavra. Assim como a mulher samaritana, Dessa forma, quando falarmos às pessoas, a palavra sairá cheia de poder, e elas crerão. Amém. A palavra sairá cheia de poder, e elas crerão. Então, irmãos, por isso que é a importância de nós termos experiência com a palavra. Né? Assim, a gente sabe que nós temos muitas dificuldades, ainda de às vezes de praticar a palavra, né? E tem falado muito conosco, o Senhor tem usado os irmãos, usado o nosso irmão que está à nossa frente, sobre a questão de nós cremos e obedecer. Então, por exemplo, essa questão, fim de semana anterior, nós tivemos a casa de adolescentes aqui. Amém? Os adolescentes dizem amém? Amém. Os tropas e capitães. Então, irmãos, ali, graças ao Senhor, houve a oportunidade de sair para pregar o Evangelho. Então, ali nós sabemos, irmão, que não é fácil você se dispor para praticar a palavra. Mas quando você sai, você tem frutos. É ou não é verdade? Então, nós vimos que houve muitos frutos. Pessoas que receberam oração, pessoas que adquiriram o kit, amém? O kit de livros, que o objetivo ali é a palavra, irmão. Então, quando você leva uma pessoa a crer no Senhor, e também você tem a oportunidade de deixar um livro na mão dela, essa é a oportunidade de você levar o Evangelho do Reino para ela. Não só para ela ter aquele momento ali, mas ela poder desfrutar e se tornar mais clara da vontade de Deus. Ela vê o reino de Deus. Então, louvado seja o Senhor, né, irmãos? Que esse é o encargo da palavra. E aqui, voltando, irmão, aqui no texto aqui que nós vemos, ó Senhor Jesus, o versículo 40 de João 4, né, fala assim, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Irmãos, foi falado essa semana no Alimento Diário, irmãos, que a palavra do Senhor, ela traz a presença do Senhor. É ou não é verdade? A palavra de Deus traz a presença do Senhor. Quando nós desfrutamos da palavra, imergimos na palavra, né, nós temos a presença do Senhor. E aqui os samaritanos, né, eles acolheram, eles receberam o Senhor e eles quiseram que o Senhor ficasse com eles.
ali, e o Senhor ficou com eles 2 dias. Irmão, nós possamos ter esse coração, irmão, de amar a palavra, né? Quem ama a palavra aqui? Amém? Irmãos, isso nós precisamos dar valor à palavra, né? Às vezes você acorda de manhã, você teve, passou, talvez no dia anterior você desfrutou, dormiu, orou, mas quando você acorda de manhã é um novo dia, é ou não é? Você precisa renovar a sua consagração e desfrutar da palavra, porque a palavra traz a presença do Senhor. Então, irmãos, isso é muito importante, irmão. Mesmo que, às vezes, você ali não sente, né, tanta vontade de orar, de ler a Bíblia, mas você precisa ter esse coração. A palavra traz a presença de Deus. Vamos falar junto? A palavra traz a presença de Deus. Então, irmão, nós temos que valorizar a palavra. Então, louvado seja o Senhor. Nós devemos ter um amor reverente pela palavra. Amém? Eu queria ler com os irmãos aqui, eu vou ler na nossa Bíblia mesmo, amém? Isaías 66, versículo 2, amém? Isaías 66, Senhor Jesus, amém? Versículo 2, amém? Ó Senhor Jesus, amém? Quem achou, vamos ler junto, amém? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Amém? Que treme da minha palavra. Eu não sei se dá para os irmãos colocar aqui a versão King James. Vou abrir aqui também. Queria ler com os irmãos também esse versículo na King James. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Vou ler aqui também. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Amém? Vamos ler a parte final. A parte final desse versículo fala assim, a partir de ao humilde aí. Ao humilde, arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Amém? Humilde e arrependido. Irmãos, esse é o coração de Deus. Deus quer alcançar, irmãos, todas as pessoas. Mas o Senhor aqui, Ele enfatiza a questão do humilde e arrependido de espírito. Irmãos, a palavra, nós devemos dar valor à palavra. Essas palavras que nós temos ouvido, né, nos últimos dias, irmãos, nós sabemos que a volta do Senhor está muito próxima. Quem quer que a volta do Senhor está próxima? Irmãos, nós cremos, né, o avanço do Evangelho e também até pela mesma as situações que têm acontecido no mundo. Mas nós devemos, irmãos, então ainda mais valorizar a palavra do Senhor, dar valor à palavra. Esse versículo fala aqui que aquele que dedica seu amor reverente à minha palavra. Irmão, nós devemos ter reverência pela palavra, né? Dar valor à palavra, né? Por exemplo, nós temos tido muitas palavras. Hoje, por exemplo, teve a live do parque, não teve? Né? Eu não quero aqui perguntar quem viu, mas quem viu desfrutou, não desfrutou? Realmente, irmãos, ali nós vimos muitos testemunhos. E o primeiro item que eu mencionei aqui foi a questão do poder do testemunho, daquela mulher. Então, irmãos, ali nós vemos que o testemunho é muito importante, irmãos. O nosso testemunho. Por exemplo, nas reuniões, compartilhar as reuniões, a palavra, você imergir na palavra, né, dar testemunho da palavra, compartilhar a palavra, pregar o Evangelho, tudo isso, irmãos, é cura para nós. É cura para as pessoas, mas primeiramente é cura para nós. Né? E para terminar aqui também esse item, eu queria ler também um outro versículo aqui, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Amém.
Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, amém? Que fala assim, amém? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então o início desse versículo fala, achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as palavras, logo as comi. Irmãos, essa tem que ser a nossa atitude, né? Quando nós vamos ter diante da palavra, irmão, devemos ter esse coração. Comer a palavra, né? Ter disposição para falar a palavra. Quando os irmãos chamam nós para emergirmos na palavra, irmão, nós devemos ali mergulhar na palavra, né? Então isso o que vai trazer o que? Vai trazer a vida, irmão, vai trazer a presença do Senhor para nós. Então, irmão, nós temos que, nesse tempo, valorizar a palavra, não desprezar as palavras, as lives que o Senhor tem, que nós temos tido, as palavras, irmãos, vamos realmente continuar dando valor, né? Separando um tempo ali para ouvir, para ruminar, né? Louvado seja o Senhor. Eu queria ler aqui também um outro versículo. Irmão, nós devemos ter um coração de ser simples e obediente, né? A palavra. Queria ler um capítulo, Isaías também, capítulo 55. Amém. Senhor Jesus. Amém? 55, versículo 11. Amém? Aqui fala assim, quem achou ali, podemos ler junto, amém? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para a que designei. Assim será a palavra. Vamos ler de novo a primeira parte? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Só a primeira parte, irmãos. Eu quero só enfatizar aqui a primeira parte, amém? Todo o versículo é rico, né? Mas aqui a primeira parte fala assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Amém? O que eu queria enfatizar aqui, irmãos, que aqui fala, assim sairá a palavra, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Irmãos, graças ao Senhor que o Senhor tem mostrado para nós que o Senhor tem as suas bocas. O Senhor tem a sua boca, né, principal, que nos dá a palavra profética. O Senhor tem usado o irmão para nos dar uma direção. E como que é importante essa visão, irmãos? Porque existe muitos palavras até boas, né? Como falou no alimento diário, irmãos. Mas nós não devemos buscar palavras apenas que sejam agradáveis para nós. Mas nós devemos buscar uma palavra que nos dá a direção. Que dá a direção para o reino, irmãos. Para a vontade do Senhor. Deus quer estabelecer o seu reino aqui nessa terra. E para isso o Senhor nos chamou, irmãos. O Senhor nos salvou. Para nós fazermos primeiramente a sua vontade. Nós temos muita necessidade, não temos? Tem muita necessidade, mas irmãos, Deus tem uma necessidade, estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Né? Essa é a vontade de Deus, e para isso, irmãos, que a palavra que nós temos ouvido, ela tem feito a obra de Deus. É ou não é verdade, irmão? Hoje, estava vendo os testemunhos ali, dos irmãos ali do PAC, né, na live do PAC, irmãos, como que o Senhor tem usado as palavras, o obedecer, ser simples e obediente. Os adolescentes, os jovens, ali testemunhando, e os irmãos também. Então, irmãos, isso mostra que a palavra, ela tem feito a obra de Deus. Por isso que esse versículo aqui, né, no final dessa primeira parte, nós lemos, fala, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. A palavra faz a obra de Deus. A palavra faz a obra de Deus.
Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos essa palavra, essa direção da palavra profética, que é a palavra, não só a palavra logos, né, mas a palavra hoje trazida para a nossa experiência hoje, irmão. A pregação do Evangelho, do reino, por meio da palavra escrita, por meio dos testemunhos, né, dos adolescentes, dos irmãos, tem trazido pessoas para a vida da igreja. Louvado seja o Senhor, porque a palavra que faz a obra de Deus. Não é uma palavra bonita apenas, né, irmãos? Mas é uma palavra que traz a ordem de Deus, traz a direção do Senhor. Então, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Aqui no Alimento Diário também, eu queria ler um parágrafo aqui, irmãos, na página 43. Aqui fala assim, Senhor Jesus, o segundo parágrafo, fala assim, a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, em vez de ser obedecida para fazer a obra de Deus, passou a ser discutida e usada meramente como conteúdo de sermões. A palavra passou a ser avaliada e discutida como comumente se faz com assuntos polêmicos, e não mais considerada pelo valor de seu conteúdo solene, a ser reverenciado e obedecido. Deus realiza sua obra por meio da igreja, mas somente se esta obedecer a sua palavra. Não vou ler de novo esse ponto. Deus, amém? Perdi aqui. Ó Senhor, Deus realiza sua obra por meio da igreja, mas somente se esta obedecer a sua palavra. Ó Senhor Jesus, por isso hoje vemos tanta disparidade, cada um cultuando a Deus de acordo com a sua própria interpretação da Bíblia. Irmãos, a gente vê isso hoje muito no cristianismo, né, irmãos? Cada um, né, usando a palavra sim, mas para promover, às vezes, a sua própria obra. Mas, irmãos, Deus, por isso que é importante a importância da palavra profética, irmão. A palavra que nos traz para dentro da vontade de Deus, para a direção de Deus, irmão. Às vezes na igreja, irmãos, nós ouvimos palavras que às vezes não nos agradam, assim, muito a nossa alma, certo? Às vezes o Senhor ali nos traz, mas o Senhor não quer agradar a nossa alma somente. Deus cuida de nós, não cuida? Os irmãos têm sido cuidados? Nós temos sido cuidados em vários aspectos, irmão. Tanto na questão financeira, na questão de saúde, vários aspectos. Mas, principalmente, o Senhor tem nos dado uma palavra de direção. Então, irmãos, nós temos que valorizar isso, irmão. Valorizar cada palavra que o Senhor tem falado. Então, aqui, mostra que o cristianismo, às vezes, irmãos, eles têm a palavra. E graças ao Senhor que tem a palavra. Mas, irmãos, nós devemos louvar o Senhor pela direção que Ele tem nos dado. Quem tem sido grato ao Senhor? Irmãos, nós devemos ser gratos ao Senhor e valorizar a palavra profética. Então, louvado seja o Senhor. E eu queria aqui ler um versículo aqui para terminar esse encargo também. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Queria ler com os irmãos aqui também. Amém? Primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Senhor Jesus, amém. Amém? Senhor Jesus, quem tiver achado aí, né, ou vendo aqui no telão, podemos ler junto. Ora, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Amém? Não projetou aqui não, mas amém? Os irmãos acharam aí? 2,13, irmãos, perdão. 2,13. Amém? Vamos ver novamente, né? Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando
eficazmente em vós os que credes. Amém. Louvado seja o Senhor. Aqui a parte B desse versículo, né? Fala assim, ó Senhor, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Bom, então aqui o segredo aqui que os tessalonicenses, quando eles receberam a palavra de Paulo, irmãos, eles não receberam como palavra de homem, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra, nós devemos ver que é Deus que está falando conosco. Né? Às vezes nós ouvimos uma palavra de alguém, às vezes nós podemos pensar que, não, ele está falando isso porque me conhece, né? Mas na verdade, irmãos, é o Deus que fala, por meio da palavra. Né? Tem visto assim alguns testemunhos de pessoas que eles têm orado, né? Fazer até a nossa experiência, nós oramos para as pessoas, eu falo assim, interessante que você falou, orou, às vezes usa a imersão, fala, é a palavra que eu precisava. Né? Tem pessoas que falam assim, porque na verdade, irmão, Deus conhece o coração de cada pessoa, a necessidade de cada um. Por isso, quando nós usamos a imersão, né? A palavra, é Deus que fala. Né? E se a palavra, e se a pessoa ali tiver esse coração de ver que quem é Deus que está falando com ela, e que aqueles que creem são ajudados. Nós não somos ajudados pela palavra? Irmão, quando nós temos o coração aberto para ouvir o Senhor, a palavra realmente então nos ajuda e fala conosco. Então, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor falar aqui, um ponto importante, irmão, nessa mensagem, que quando Deus falar, irmão, nós devemos crer. Crer e obedecer. Crer e obedecer. Eu não vou ler aqui com os irmãos, não, mas os irmãos podem ler depois. Os irmãos, nós, né, na quinta-feira, nós lembramos desse texto que, quando Pedro ali, o Senhor andou sobre as águas, que Pedro ali, né, ele falou para o Senhor, falou assim, se o Senhor é o Senhor, faz-me ter contigo. E o Senhor falou para ele, então vem. Aí Pedro, ali fala que ele foi, né? Isso está em Mateus 14, 25 a 31. Depois os irmãos querem desfrutar. Irmãos, mas ali, por que Pedro, ele teve atitude e ele foi e ele andou sobre as águas? Porque ele creu na palavra. Mas nós precisamos crer na palavra. Né? Nós precisamos pedir ao Senhor um coração de crer na palavra. Irmão, quando nós cremos, a palavra opera em nós. É ou não é verdade? Senhor Jesus. Mas agora eu queria voltar aqui, né, por dentro do encargo, principalmente dessa semana, que é o título dessa semana, que fala a cura pela palavra. Eu queria nós voltar aqui para João, capítulo 5, amém? Senhor Jesus. João capítulo 5. Aliás, Senhor Jesus. Capítulo 4, amém? Versículo 46, amém? Senhor Jesus. Aqui vamos ler do 46 até o 50, amém? Senhor Jesus, amém? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho. Então Jesus lhe disse, e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que eu morra. Aliás, que o filho morra, né? Versículo 50. Disse-lhe Jesus, na palavra de Jesus, e partiu. Vamos ler o 50 de novo, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui,
Essa palavra tem muitos pontos, né? Muito que que a gente desfrutou ali, tocou vários pontos, irmão. Mas quando nós estamos falando aqui a questão de crer, né? Crer e obedecer, aqui tem um aspecto muito importante. Aqui no versículo 46, né, fala assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Caná da Galileia, no final desse contexto, irmão, fala que foi o segundo sinal que o Senhor tinha feito ali. O primeiro nós vimos que foi o Senhor transformou a água em vinho, né? O Senhor transformou a água em vinho. Irmãos, mas por quê? Porque eles ali creram, os serventes creram. Eles não questionaram. O Senhor falou para eles, né? Eles obedeceram. Ali é um princípio, irmão, de obedecer a palavra. Tem muitas coisas nós não entendemos, né? Vamos fazer aí. Irmãos, se nós cremos na palavra e fizermos, nós vamos desfrutar. Nós vamos ter experiência. Então, isso é a importância de nós crermos na palavra. Então, é a questão de crer e obedecer. Como eu falei aqui, né? Ser simples e obedientes. Aqui nós vemos esse oficial do rei, né, irmãos? Então, aqui no versículo 49, ele fala assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, no versículo 50, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Amém? Irmãos, aqui ele creu e partiu. Certo? Ele não questionou, né? Ele creu na palavra e recebeu a palavra, e creu e partiu. Aí, eu não vou ler todo o contexto aqui, fala que quando ele estava voltando, ali os servos dele, ali dele, né, encontraram e falou com ele. Aí, a mesma hora, irmão, que o filho dele tinha sido curado, foi a mesma hora que o Senhor falou com ele. Então, irmãos, ele experimentou, ele teve uma experiência com o Senhor. Por quê? Porque ele creu. Imagina se ele questionasse. Então, irmão, nós precisamos crer na palavra. Se o Senhor falou para nós pregarmos o Evangelho, sair para as ruas, vamos crer e obedecer. Né? Se o Senhor falou para nós imergirmos, vamos imergir, irmãos. Né? Às vezes nós usamos muito a mente, né? Muito a mente natural. E o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, irmão. Né? O homem espiritual, ele julga todas as coisas. A Bíblia fala que ele julga todas as coisas e ele não é julgado por ninguém. Então nós temos que usar o Espírito. Então louvado seja o Senhor. Então, irmãos, aqui eu não quero delongar muito nisso aqui. Eu queria, Senhor Jesus, ler um outro aspecto aqui. Em João 5, certo? Eu não vou ler todos os versículos aqui, amém? Mas João 5 já fala da cura de um paralítico, amém? Vamos ler aqui o capítulo 5, versículo do 1 ao 7, amém? Senhor Jesus, eu vou ler só até aqui por enquanto, amém? Amém? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Senhor Jesus, só até o 7 por enquanto, irmãos. Irmãos, aqui, nesse contexto, fala da cura de um paralítico. E o primeiro versículo, irmãos, fala assim, ó: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Nós sabemos que os judeus, irmãos, ele é o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, né? E o Senhor
deu a palavra para eles, né? E eles, podemos dizer assim, aqui fala das festas, eles tinham as festas que o Senhor estabeleceu. Mas, irmão, uma advertência, né, que foi falada na minha diária de semana, que as festas, irmãos, elas na verdade, elas tinham um propósito. Né? Por que o Senhor deu as festas? É para que eles desfrutassem, né? Desfrutassem. Então, irmãos, a questão, por exemplo, da Boa Terra, quando eles tinham a festa dos tabernáculos, várias festas, a vontade de Deus é que eles desfrutassem e subissem junto para Jerusalém, né? O lugar que o Senhor tinha escolhido. Irmãos, porque o Senhor ama a unidade. Irmãos, Deus quer ver seu povo unido. Né? Para Deus cumprir o seu propósito, Ele precisa da unidade. Então, é muito importante, irmãos, essa questão de nós sermos um. Nessa palavra que o Senhor tem falado conosco. Irmãos, por que Deus usa, né, nós temos ouvido falar sobre essa questão de o Senhor usa um profeta. É para manter a unidade, irmão. A direção do Senhor. Isso não está, né, isso está na Bíblia. Né, desde o Antigo Testamento, ali Deus usou Moisés, da sua época, e vários outros. E João ali, no Apocalipse, fala que Deus falou ao seu servo João para que ele falasse aos seus outros servos. Irmãos, o propósito de Deus é a unidade do seu povo. Né? Deus só vai atingir o seu propósito por meio da unidade. Nem todos virão para a unidade, irmãos. Mas, graças ao Senhor, que o Senhor tem mostrado isso para nós. Né? E nós temos que pagar um preço, não é verdade? Irmãos, porque Deus precisa cumprir o seu propósito. E Deus tem os seus escolhidos. Né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Talvez nós sejamos nesses momentos que são os escolhidos. Mas nós temos que perseverar até o fim. Manter nessa unidade. Então, o propósito das festas do povo judeu é que eles mantivessem essa alegria juntos ali, desfrutar. Cada um levasse a sua porção. Nós temos um exemplo, né? As conferências, por exemplo, nós temos na Estância Árvore da Vida. É uma festa ou não é? É uma festa, irmão. Ali tem irmãos de vários países, vários continentes. Mas cada um leva a sua porção. Né? E quando nós estamos ali, nós sentimos ali quanto que o Senhor fala conosco, celebrando ali junto com os irmãos. Irmãos, esse é o desejo de Deus. Mas infelizmente o inimigo, ele não fica satisfeito quando nós somos um. Por isso que às vezes a dificuldade nós sermos um, até com a nossa esposa, né? Com a nossa família, mas irmãos, no Senhor nós podemos ser um. A palavra faz-nos um, né? Então isso é muito importante. Então as festas, só com o tempo, irmão, as festas ali se tornou mero ritual. Então ali nós vemos, por exemplo, nós vimos mensagens anteriores que até a questão do comércio ali no templo, nós vimos uma mensagem pouco até os tempos atrás, né, irmão? Acho que o Roberto compartilhou conosco aqui. Ali, irmãos, que o Senhor usou até um azorrague para expulsar aqueles que estavam vendendo no templo. Porque o templo ali representava, né, a habitação de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mãos. Ali era uma figura. Deus habita em nosso espírito. Né? Deus habita no seu povo. Então, irmãos, o desejo de Deus é habitar em nós, no homem. Deus ama o homem. E Deus chamou o homem para cooperar com ele. Então, irmãos, as festas ali do povo judeu se tornou um ritual. Então, aqui esse versículo só queria enfatizar isso. Mas, irmãos, aqui, ó, nós vimos que esse versículo falou, né, de um paralítico. Mas eu queria ler de novo aqui. O versículo 4 fala assim. Vou ler o 3 também, né? Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Irmãos, aqui mostra que a questão do tanque ali. E o versículo, vou direto aqui no versículo, Senhor Jesus. O versículo 5 fala assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Irmão, quantos anos que ele estava enfermo? 38. Né? 38 anos. E aqui, irmão, fala que ele não foi curado, né, desses 38 anos.
Então, a religião, irmãos, ela não pode nos curar. Né? A religião, o homem, né, ele quer servir a Deus da sua maneira, de acordo com o seu pensamento. Né? Isso falou muito no alimento diário, né, irmãos? Senhor Jesus, aqui no versículo 4 fala assim, esperando que se movesse a água. Irmão, nós não podemos esperar mover a água. Né? A água, com nada, a água representa a água da palavra, né? Aqui na reunião, por exemplo, nós não devemos ficar esperando só os irmãos. Né? Nós temos que usar o nosso espírito. Né? Quando os irmãos nos chamam para emergir, para orar, ler os versículos, você deve ter um coração simples e obediente. Você entra na palavra, fala o versículo, desfruta com os irmãos. Irmão, você não percebe, mas você está sendo lavado. Né? Você não precisa esperar um anjo descer. Né? Esperar, às vezes, um irmão. Irmão, nós temos que ter essa atitude na reunião. Né? De coração, os irmãos chamou, nós, sim, amém. Vamos orar, ler. Vamos orar, ler, irmão. Vamos emergir. Então, aqui, nós não precisamos ficar esperando, né? Então, louvado seja o Senhor. Esse deve ser o nosso coração, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Aqui, continuando aqui, o versículo 8, amém? Ó Senhor Jesus. Fala assim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Amém? O 9, vamos ler o 9. Imediatamente se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, vamos ler até o 11, amém? Por isso disseram os judeus, ao que foram curados, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Vamos ler o 11 de novo? Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou e me disse, e anda. Irmãos, toma o teu leito e anda. O Senhor fala para nós, emerge na palavra. Bom, ele obedeceu. Aqui também nós vemos uma questão de crer e obedecer. Certo? Irmãos, ele está vendo o princípio nessa palavra? Crer e obedecer. A cura vem pela palavra. Então, louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, a religião sempre persegue, né? E aqui, depois a gente vê aqui que ele foi perseguido, né? Vamos ler também o versículo, Senhor Jesus. Eu queria partir direto aqui. Vamos ler também o 13, o 13, o 14, até o 16, amém? Mas, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Irmãos, só até aqui por enquanto. Irmãos, aqui os judeus, ele foi curado. Mas ele foi curado qual dia? No sábado. Irmãos, a religião dos judeus aqui, o Senhor não deu sábado, né, como para eles guardarem como a lei. Irmãos, o sábado, eu até coloquei aqui que o sábado não foi criado por causa do homem. O homem foi criado, o coração de Deus era o homem. O sábado foi criado para o homem. Irmãos, o sábado é para o homem. Então, assim, no alimento diário, né, mostrou muito claro sobre isso. Mas a religião sempre persegue, né? Não é, quando eu falo religião, irmão, não é só as pessoas lá fora que têm a religião em si. Mas às vezes nós somos religiosos. Não é verdade?
Tem coisas que às vezes nós não concordamos. Né? Muitos, às vezes, que estão no nosso meio, não concordaram com alguns aspectos. Irmãos, talvez nós também ainda temos muitas coisas em nós. Por isso nós temos que pedir ao Senhor me dá um coração puro. Livre da religião. Livre da tradição. Então, assim, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor um coração livre da religião, livre da tradição, para que nós possamos experimentar a cura, né? Experimentar os milagres. Então, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler aqui também o versículo 17, que fala assim: mas ele lhe disse, vamos ler o 16 e 17 de novo. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Bom, o Senhor falou para eles, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, interessante, né, que essa questão do sábado, eu achei assim que no limite diário mostrou ali, que Deus, em Gênesis, tem um versículo ali, eu queria ler com os irmãos, Gênesis 3, versículo 1 ao 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. É o versículo 2, né? É o capítulo 2. É o capítulo 2, irmãos, perdão. Amém? Capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Amém? Fala assim: assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Aqui então fala a questão do sábado, né? Que Deus abençoou. A Bíblia, aqui em Gênesis, fala que Deus fez todas as coisas em 6 dias. Certo? Eu não vou ler muitos versículos aqui, mas, irmãos, isso mostra que Deus, ele criou tudo em 6 dias. No 7º, ele descansou. Amém? Então, o 7º representa o quê? Descanso. Irmãos, aleluia! Que Deus, ele descansou no 7º dia. Mas aqui também, queria ler com os irmãos, no capítulo 1, sobre a criação do homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? Fala assim: também disse Deus, façamos o homem. Amém? Os irmãos acharam aí? Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora vamos ler também o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Amém? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Irmão, por que Deus falou que muito bom? Porque Deus criou o homem. Certo? Irmãos, o homem, né, é a vontade de Deus. Deus precisa do homem. Então o homem foi criado no 6º dia, irmãos. E Deus descansou qual dia da semana? No 7º, né? Então quando Deus criou o homem, Deus, a intenção dele é que o homem descansasse com Deus. É ou não é verdade? Então o homem não foi criado para guardar o sábado, certo? O sábado é para o descanso de Deus. Eu estava lembrando dessa palavra, irmãos, que o irmão, né, está à nossa frente, tem falado assim que nós devemos fazer a obra no descanso de Deus. É ou não é verdade? Por exemplo, quando nós fizemos a obra, irmãos, nós devemos fazer a obra no Espírito, dependendo do Senhor. Porque quando nós fazemos a obra no Espírito, é um descanso para nós. Certo?
Porque no Espírito nós temos descanso. Então Deus criou o homem para descansar, irmão. Não é para guardar o sábado, certo? Só que o homem pegou isso, né, a tradição, e fez disso uma lei. Não podia fazer no dia de sábado, tal. Então, irmão, nós temos que entender que Deus, o desejo de Deus é que o homem descanse com Ele. Né? Deus quer que o homem descanse com Ele. Quem quer descansar com o Senhor? Né? Então, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu queria ler um versículo aqui, irmão, não está no alimento diário não, mas no versículo 28 de Gênesis aí, 1, fala, queria ler com os irmãos também, fala assim: e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu quero ler a primeira parte com os irmãos. E Deus os abençoou. Amém? Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Só a primeira parte. Aqui mostra a vontade de Deus, irmão. Né? E Deus os abençoou. Então a vontade de Deus era o quê? Que o homem se multiplicasse. Irmão, nós temos ouvido a palavra dessa última semana, né? Sobre a questão de nós darmos fruto. Né? A vontade de Deus é que nós demos fruto, irmão. E o Senhor mostrou para nós, né, nessa palavra, que Deus, Ele semeia a semente do reino. Onde que Ele semeia a semente do reino? No coração das pessoas. E semeou no nosso coração. Quem recebeu a semente? Amém? Nós recebemos a semente do reino, irmão. Então, o coração é a boa terra, é a terra. Né? Então, nós vimos ali sobre a questão do nosso coração precisa ser uma boa terra, que receba a semente e que essa semente, ela dá raiz e produz para o Senhor. Irmão, Deus nos criou para dar fruto, né? Pregar o Evangelho, gerar pessoas. Então, essa é a vontade de Deus, irmão. Deus, o propósito de Deus em criar o homem, em enviar Cristo aqui, tudo é para que o homem seja ganho para Ele. Irmãos, você já imaginou isso? Você já ponderou nisso? Para que você foi criado? Muitos não sabem disso, não é verdade? Muitos pensam que foi criado para trabalhar, né? Foi criado para ter uma vida aqui, tantos anos, viver tantos anos, depois morrer. Irmãos, tudo é importante, você estudar, você trabalhar, mas irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é trazer o seu reino. Por isso, irmão, é importante de nós darmos fruto para o Senhor. Por isso nós precisamos receber a palavra e que essa palavra penetrar no nosso coração e nos ganhar, irmão. Então, louvado seja o Senhor. Então, aqui, irmãos, nós vemos que o homem foi criado para descansar com Deus, irmão. Não foi simplesmente para cumprir rituais, né, guardar o sábado, mas o homem foi criado para desfrutar do Senhor e pregar o Evangelho e salvar as pessoas, né? Então, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Eu queria ler um versículo aqui também, em 1 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, aliás, né, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, amém? Ó Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus, amém, perdão, quem achou pode ler, por favor. Amém? Então esse versículo fala: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas esse versículo ele traz muita revelação para nós, porque
lá em Gênesis nós vimos que Deus fez criou todas as coisas, né? Em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia, que eu falei aqui. Então, o homem foi criado no 6º dia. E esse versículo aqui em Pedro fala assim que há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, né? Ó Senhor Jesus. Então, para Deus, irmãos, um dia é como 1000 anos. Se nós for trazer hoje para a história da criação do homem, baseado na palavra, irmão, na Bíblia, desde que o homem foi criado tem 6.000 anos, aproximadamente, né? Mas nós sabemos que a volta do Senhor está muito próxima, né? Nós sabemos que nós já estamos no final do 6º dia, né? Não é verdade? Está chegando, está bem próximo o 7º dia, que é o reino milenar. Né? Isso que fala em Hebreus 4, eu não sei se vai dar tempo de eu ler muito aqui, mas, irmãos, nós estamos no final do 6º dia. Que, de acordo com Pedro aqui, se para Deus um dia como 1000 anos é como um dia, então significa que para Deus, né, nós estamos no 6º dia, né? Beirando o 7º dia. Irmãos, a volta do Senhor está muito próxima. E Deus está gerando os vencedores. Quem quer ser um vencedor? Irmão, eu quero ser um vencedor. Né? Mas não é só questão de querer, irmãos, é questão de nós termos esse coração. Né? De praticar a palavra. De acolher a palavra e viver a palavra. Né? Quando a palavra vier, nós precisamos ter essa atitude de dizer sim, amém. Vamos sair para a rua. Aí você fala, sim, amém. Irmãos, esse é o coração. Eu queria aqui, por causa do tempo, né, não estender muito aqui, eu queria ler também em Hebreus, no capítulo 4, amém? Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 4, amém? Terminando aqui, amém, irmãos? Amém? Perdão que eu estou no 1 aqui, no 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Irmãos, aqui é uma palavra de advertência para nós, em Hebreus. Né, que aqui o versículo 1 fala assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Qual que é o descanso de Deus? Irmãos, o mundo que é de vir, que é o reino milenar, o Senhor Jesus falou ali em João, que nós lemos antes, né, no capítulo ali anterior, que o Senhor falou assim que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmão, Deus está trabalhando hoje para poder gerar a sua igreja, os vencedores. Irmão, todos nós temos uma oportunidade. Você tem oportunidade. Né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós cantamos esse hino, não é? Nós somos trabalhadores da última hora. Por isso nós precisamos ter um coração aberto e fiel ao Senhor. Coração receptivo à palavra, de praticar a palavra. Aqui tem uma advertência, né? Versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então aqui está falando do povo, né, do Antigo Testamento, os judeus.
Irmãos, mas a advertência também é para nós hoje, irmão. Alguns ali não entraram. A Bíblia fala que daquela geração que saiu do Egito, só 2 entraram. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Irmão, nós podemos ser como Josué e Caleb. Então, assim, esse é o coração de Deus, irmão. Então, aqui eu queria ler mais um versículo, no 8 e 9, eu vou pular alguns versículos aqui, amém? Hebreus, capítulo 4, versículo 8 e 9. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Vamos ler o 9 de novo juntos? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amém? Resta um descanso, irmãos, para o povo de Deus. Hoje não é tempo de descansar, né? Quem quer descansar? Quando eu falo descansar, irmão, não é que se você trabalhou a semana inteira, você vai ter um descanso. Eu falo, aqui no sentido espiritual. Deus nos chamou e conta conosco, irmão. Graças ao Senhor que muitos têm posto a mão no arado. Têm dado a sua vida pelo Senhor. Irmão, nós possamos ter esse coração. De ser esses que querem trazer o Senhor de volta. Então, louvado seja o Senhor. Eu queria ler mais um versículo aqui. O versículo 10 e 11, amém? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Quem quer entrar naquele descanso? Amém? Então vamos ler o 11 junto. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui, irmãos, o versículo 11 fala assim: esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Irmão, para entrar no descanso de Deus, nós temos que nos esforçar. Aqui, esforçar não é somente na questão natural, irmão, mas é ter disposição. Ter disposição para o Senhor. Nós temos coração de ser disposto para o Senhor. Se o Senhor chamou, nós dizemos sim, amém. Vamos pregar o Evangelho? Sim, amém. Vamos imergir na palavra? Sim, amém. Os adolescentes, vamos ter casa de adolescentes, né? O que os adolescentes falam? Sim, amém. Então, irmãos, essa atitude vai nos levar a ser um vencedor. E Deus vai poder cumprir o seu propósito. Eu queria encerrar aqui, irmãos, por causa do tempo, amém? Só ler aqui um versículo, um finalzinho do alimento diário aqui da semana. Amém? Louvado seja o Senhor. No domingo, vou ler aqui, amém? Os irmãos que estiverem aí podem acompanhar, amém? Fala assim, último parágrafo no domingo. Não buscamos glória humana. Nós buscamos glória humana? Não buscamos glória humana. Como o apóstolo Pedro disse, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Nosso desejo é seguir a palavra de Deus fielmente. O Pai trabalha até agora. Vamos trabalhar também. Não precisamos ser pessoas capazes. Precisamos apenas seguir a palavra do Senhor Jesus. E imediatamente praticar o que Ele fala. Assim a obra de Deus será feita. Vamos falar junto essa frase? Assim a obra de Deus será feita. E nós seremos galardoados no final. Entraremos no descanso, mencionado em Hebreus, e reinaremos com Cristo por 1000 anos. Essa é nossa esperança. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa esperança. Quem tem essa esperança?
Amém? Nós temos essa esperança, irmão. Então, louvado seja o Senhor. Por causa do tempo aqui, irmãos, não, né, eu creio que até falei demais. Eu gostaria de estar encerrando aqui, de orando pelos irmãos. Amém? Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa realmente levar-nos, Senhor, a praticar essa palavra. Nós queremos viver essa palavra. Queremos ser aqueles que apressam a tua vinda. Ó, livra-nos, Senhor, da tradição, da religião, Senhor, de queremos fazer a obra em nós mesmos. Mas nós queremos estar abertos à sua palavra. Faça a obra em nós, Senhor. Nos dá um coração de crer e obedecer. Abençoa cada irmão, Senhor, que está aqui nessa noite. Aqueles que não puderam estar. Aqueles que estão em casa. Jesus é o Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos?